Olá, irmãos, meus queridos. Olá. Bem-vindos, irmãos, a mais uma Escola de Embaixadores online. Bem-vindos a todos. Estamos agora a entrar em direto e eu agradeço desde já a presença de todos os que estão a entrar. Muito obrigado pela vossa presença. Sara, Pedro, bem-vindos. Muito bem-vindos, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos passar um tempo aqui muito bom, um tempo precioso, a estudar a Palavra de Deus, a buscar a presença de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo através da sua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, prepara-te, porque hoje eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração e vai também esclarecer as nossas dúvidas. Uma vez que vamos falar de um tema que tem existido muita dúvida, tem existido também muito engano, muita má interpretação da Palavra de Deus. Então hoje eu quero te convidar a tu poderes acompanhar esta série de estudos que nós estamos a iniciar. Iniciámos ontem, iniciámos na última quarta-feira, no último dia da quarta-feira passada, e falámos sobre o reino de Deus, o reino dos céus, redescobrindo o reino dos céus. Então falámos sobre o que é um reino, porque é que Jesus usou esta expressão que ele iria estabelecer o seu reino. E nós falámos sobre a cultura do reino e falámos também de que realmente Jesus ele não veio para estabelecer uma religião, mas ele veio para estabelecer um reino e ele quer e reinará sobre toda a terra. Amém? Então, se tu não pudeste acompanhar o estudo da quarta-feira passada, ele está disponível na página do Facebook da Embaixada Cristã, tanto de Portugal como da Embaixada Cristã de Angola, e tu poderás aceder e ver e acompanhar esta série de estudos sobre o reino dos céus e a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda gloriosa do nosso Rei e do nosso Senhor. Amém? Então, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre mais um aspecto sobre a vinda de Jesus e sobre esta questão do reino dos céus. Então eu peço a tua atenção e peço também que possas partilhar este vídeo para que os teus contactos, os teus amigos possam também ouvir a Palavra de Deus e possam também ser esclarecidos neste tema tão importante que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu espero que através desta série que vai durar este mês de junho, eu espero que tu possas esclarecer as tuas dúvidas, mas também que tu possas ser preparado para ensinar a outros, para poder levar os outros a poder realmente entender a Palavra de Deus e a poder realmente desfrutar de tudo aquilo que a Palavra de Deus nos promete, tudo aquilo que Deus preparou para nós. E este assunto do reino dos céus, este assunto que era central na pregação e no ensino de Jesus, deverá ser também hoje um dos aspectos centrais da pregação, do ensino da sua igreja. Ainda mais que sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima, muito próxima. Então, como diz a palavra, que nós como igreja temos que preparar o caminho do Senhor. Amém? Então, bem-vindos irmãos, bem-vindos a todos, são muito bem-vindos. Eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos que nos veem dos 4 cantos do mundo, os irmãos que nos estão a ver de São Tomé e Príncipe. Um grande abraço para o meu querido pastor Betinho, para a nossa irmã Linda, para os nossos irmãos que nos veem de São Tomé e Príncipe, também os nossos irmãos que nos veem de Angola. Glória a Deus, que Deus vos abençoe e que Deus possa também permitir que este tempo que vamos passar juntos seja de grande edificação para vocês. Também eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos vêm aqui de Portugal, das nossas igrejas em Portugal, em especial as igrejas que estão em Lisboa, em Sintra, em Mafra,
E bem-vindos, meus queridos, em nome de Jesus. Também os nossos irmãos do Brasil, da América do Sul, de Fortaleza, do Rio de Janeiro. Um abraço para o pastor Vilmar, para a pastora Miriam, para o pastor Ronaldo, Fátima, a pastora Sueli. Que Deus vos abençoe também. Nossos irmãos que nos vêm da América Central, o pastor Fabiana, Jocelino, os nossos irmãos também de língua espanhola, de língua hispânica, que Deus vos abençoe muito. E todos os outros irmãos que nos vêm, algumas vezes de Inglaterra, outros até do Canadá, os Estados Unidos, que Deus vos abençoe. E graças a Deus por esta forma que nós temos de poder estar juntos como igreja, a aprender, a estudar a Palavra de Deus e a poder crescer no conhecimento do Senhor Jesus para poder fazê-lo também conhecido entre as nações. Amém? Glória a Deus. Então, bem-vindos, meus queridos. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor este tempo que vamos passar juntos e vamos pedir ao Senhor que possa nos encher da sua palavra. Amém, meus queridos? Muito obrigado. Eu estou muito feliz com todos aqueles que estão a acompanhar fielmente estes estudos, esta escola de embaixadores, porque a minha oração e o meu desejo é que tu possas ser um verdadeiro embaixador de Cristo, preparando e estabelecendo o reino de Deus nesta terra. Amém, irmãos? Vamos orar então em nome de Jesus. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, por esta oportunidade que tu nos dás de poder estar aqui. Senhor, através do Facebook, através das redes sociais, através da internet, nós podemos pregar a Tua Palavra, podemos ensinar a Tua Palavra e podemos, Senhor, também, ó Deus, como uma só igreja que somos, podemos estar juntos aos Teus pés aprendendo a Tua Palavra. Por isso eu te peço, Senhor, capacita-me, que não seja eu, mas que sejas Tu através de mim, Senhor. Pai, coloca as Tuas palavras na minha boca, Senhor, e confirma-as no coração, na mente dos meus irmãos. Pai, que no nome de Jesus, como diz a Tua palavra, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, liberta-nos de toda a ignorância, liberta-nos de toda a má interpretação das Tuas Escrituras. Liberta-nos, Senhor, para que nós possamos entender, conhecer, para poder proclamar a verdade da Tua palavra. E, em especial, este tema tão importante, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua segunda e gloriosa vinda visível. E o reino dos céus. O reino de Deus. Senhor, que era o tema central da mensagem do nosso Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu abençoo os meus irmãos, abençoo as suas casas, as suas famílias. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Então, irmãos, bem-vindos mais uma vez a todos e aqueles que nos estão a ver, se puderem partilhar este direto, amém, para que mais pessoas possam conhecer e aprender mais da Palavra de Deus. Bem-vindos a todos aqueles que entraram agora. Um grande, grande abraço para todos vocês e vamos estudar a Palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, na quarta-feira passada nós iniciámos o tema, esta série de estudos que tem como título O Reino dos Céus e a Vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós falámos a semana passada, como eu já disse aqui, falámos sobre redescobrir o Reino dos Céus. Entender que Jesus não veio estabelecer uma religião, mas veio estabelecer um reino. E nós percebemos que, em primeiro lugar, esse reino, ele foi estabelecido, ele começou com a vinda de Jesus. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele se fez carne, como diz a Bíblia em João capítulo 1, que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que quando Jesus se fez carne, quando Jesus habitou na terra, a Bíblia diz que o reino dos céus chegou à terra. Por isso Jesus diz, pregai dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Então, o reino dos céus, meu querido, ele já vimos que ele já está na terra. Já no tempo de Jesus, Jesus pregou que o reino dos céus já estava na terra, porque ele, como o rei e nosso Senhor, ele ao vir, ele veio estabelecer o reino. E já nós percebemos que a primeira dimensão do reino é exatamente aquela que Jesus veio estabelecer na sua primeira vinda. E o que é que ele fez na primeira vinda? Ele preparou a sua igreja, ele estabeleceu a sua igreja, ele a comprou com o seu sangue, ele a purificou com o seu sangue e com a pregação da sua palavra e ele
a enviou, Ele a comissionou para cumprir a grande comissão. E para quê? Para que na Igreja e através da Igreja seja estabelecida então a primeira dimensão do reino dos céus na terra, que é na Igreja e através da Igreja. Ok? Então nós vimos isso na quarta-feira passada. Se quiseres poderás ver o vídeo e poderes apanhar a matéria que nós já demos na quarta-feira passada. Hoje nós vamos falar então agora da segunda dimensão do reino dos céus, que é e que será estabelecida a quando da segunda vinda de Jesus. Ok? Então nós já vimos que a primeira vinda de Jesus estabeleceu o reino na terra e através da sua igreja, mas nós sabemos que um dia o reino dos céus será estabelecido em toda a terra. Essa é a mensagem da palavra de Deus e essa é a vontade de Deus e a pregação central de Jesus e dos evangelhos. Por isso Jesus pregou tanto sobre o reino dos céus, o reino dos céus. Porquê? Porque realmente era essa a expectativa que Israel tinha. Israel esperava e até hoje espera o reino dos céus estabelecido na terra através do Messias, através do Salvador. Amém? Então, a questão é, quando é que isso vai acontecer? Quando é que essa segunda dimensão do reino, quando o reino será estabelecido em toda a terra, na sua plenitude, quando é que isso vai acontecer? Essa segunda vinda de Jesus vai estabelecer esse momento em que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas, elas enchem o mar. A Bíblia diz que toda a terra será governada por Jesus Cristo e pela sua igreja. Amém? É o tal reino que Israel, no tempo de Jesus, disse: Senhor, é agora que tu vais restaurar o reino, Israel. É agora que tu vais estabelecer o teu reino. Então, irmãos, nós entendemos que em Jesus Cristo nós temos essa promessa e na sua segunda vinda o reino será pleno em toda a terra. Amém? Então, e através de Jesus, nesse reino, nós, a Igreja, também reinaremos com Cristo, como também nós vamos estudar aqui e vamos entender nas Escrituras. Amém? Então, meus queridos, continuando, eu queria te convidar então a leres agora um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia. No Novo Testamento, a seguir aos Evangelhos, nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos. E este livro, irmãos, ele inicia com a descrição da ascensão de Jesus ao céu. Ok? E no verso 11 do capítulo 1, nós lemos que a palavra de Deus diz que Jesus subiu ao céu, os discípulos ficaram a olhar para Jesus a subir ao céu, uma nuvem o ocultou, e eles continuaram a olhar para o céu até que 2 anjos desceram do céu e falaram com os discípulos. E a Bíblia diz que eram cerca de 500 discípulos que estavam ali naquele momento em que Jesus ele sobe ao céu, no Monte das Oliveiras, e ele ascendeu aos céus. Então os anjos disseram, verso 11, lê comigo, diz assim: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que de entre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, irmãos, aqui nós temos a primeira referência à vinda de Jesus, à sua segunda vinda. A primeira ele veio como servo sofredor, a primeira ele veio como salvador, veio para servir e não para ser servido, veio para morrer em nosso lugar, veio para resolver o problema do pecado, fazendo-se pecado no nosso lugar, veio para estabelecer a sua igreja e veio para iniciar o estabelecimento do seu reino em toda a terra. Amém? Então aqui nós vemos que no momento em que Jesus sobe ao céu, os anjos eles vêm e lembram aos apóstolos, lembram aos discípulos que Jesus, da mesma forma que ele subiu ao céu, que ele voltaria outra vez e ele viria para reinar e para estabelecer o seu reino em toda a terra.
Amém? Então aqui nós temos a profecia, uma das muitas profecias que fala desse reino de Jesus em toda a terra. Mas vamos ver a descrição do momento em que Jesus ele vai estabelecer o seu reino na terra. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, Apocalipse 19, e vamos ler o verso 11 até ao verso 4 do capítulo 20. Ok? Vamos ler então estes versículos. Amém? Apocalipse 19, 11 até ao capítulo 20 e verso 4. Amém? Vamos ler. Diz assim, verso 5. Amém. Vamos ler. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que nele montavam, sim, carnes de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. E vi também a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem o quê? Guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera dele os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes, dos quais dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Agora capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o anjo, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem na sua mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos, verso 5, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Amém? Até aqui
que abençoe o Senhor a sua santa palavra. Amém, meus queridos? Então, irmãos, aqui, tanto em Atos 1:11, como em Apocalipse 19 e Apocalipse 20, nós entendemos claramente que Jesus, ele vai voltar. Jesus sempre disse que ele voltaria. E aqui, em Atos, os anjos, eles reforçam isso. E em Apocalipse, João tem a visão na ilha de Patmos, em que Deus mostra a João alguns pormenores dessa segunda e gloriosa, majestosa e poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, como vimos até agora, a Bíblia não deixa dúvidas quanto à segunda vinda visível de Jesus Cristo. Onde existem dúvidas, agora repara o que eu vou dizer, onde existem dúvidas não é que Jesus vai voltar, mas sim os enganos, as dúvidas, as más interpretações, elas surgem no quando Jesus vai voltar, como Jesus vai voltar e para que Jesus vai voltar. Ok? Então, irmãos, a Bíblia é muito clara sobre que Jesus vai voltar. Isso praticamente toda a gente que lê a palavra de Deus, independentemente da sua denominação, da sua linha doutrinária, da sua, digamos assim, da escola de pensamento de exegese bíblica que adopte, praticamente apenas os preteristas, digamos assim, totais, é que têm alguma discórdia em relação a alguns aspectos da segunda vinda de Jesus, mas na generalidade as outras denominações, elas sabem que Jesus vai voltar e elas esperam a vinda gloriosa de Jesus, tal como está prometida, profetizada na Bíblia, tal como nós lemos agora em Atos 1:11 e em Apocalipse 19. A questão aqui, irmãos, é como é que Jesus vai voltar, quando é que ele vai voltar e para quê que ele vai voltar. Aqui é que existem as diferenças, aqui é que existem as dúvidas, aqui é que existem muitas vezes as más doutrinas, os maus ensinos, os enganos. Amém, irmãos? Então, o que eu proponho aos irmãos nesta série de estudos é responder a estas questões, para que os irmãos entendam como, quando e para quê. E para que os irmãos possam se posicionar, aguardando, buscando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E como embaixadores de Cristo, não só aguardando, mas preparando a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Então vamos avançar. Vamos avançar e hoje eu quero falar sobre o quando Jesus vai voltar. Ok? Será que a Bíblia nos ensina, nos mostra o quando Jesus vai voltar? A palavra de Deus diz, inclusive, que nós não vamos saber o dia nem a hora. A palavra de Deus diz que só o Pai, só Deus, sabe o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltará novamente para reinar e para estabelecer o seu reino em toda a terra. Então, aquilo que nós sabemos é que o dia exato é algo que pertence a Deus. E como diz Deuteronômio 29, Deuteronômio 29, diz lá que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, irmãos, Ele revelou que Jesus vai voltar. O dia e a hora é algo que Ele não revelou e não vale a pena perder tempo a tentar descobrir qual é o dia exato e a hora exata em que Jesus vai voltar. Agora, nós podemos sim entender se estamos próximos, se estamos longe, se Ele deixou algumas pistas sobre o quando Ele vai voltar. E a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje, para que não haja dúvidas, é que Jesus, Ele claramente ensinou que Ele iria demorar relativamente à sua segunda vinda. Desde a primeira vinda e a sua ascensão ao céu até à sua segunda vinda, Jesus, Ele disse que iria demorar. Ok, irmãos? Na palavra de Deus, se nós formos às línguas originais, nós vamos entender que Jesus, Ele nunca prometeu que iria vir logo ou que iria demorar pouco tempo. Há um versículo em Apocalipse 22 que diz, Jesus diz: eis que cedo venho. Mas na língua original grega não é cedo que está lá.
A palavra original, se tu fores ver o original grego, a palavra não é cedo, mas subitamente eu venho. O que Jesus estava a dizer não é que ele viria logo, cedo, mas que ele viria de uma forma e de uma maneira súbita, sem ninguém estar à espera. Entendeste, irmãos? Então, o subitamente do original grego foi substituído pelos tradutores como cedo. Eis que venho cedo. Mas Jesus o que estava a dizer é: eis que venho subitamente. Ok? E eu vou-te provar isso. Vou-te provar que Jesus, ele claramente disse que ele iria demorar muito tempo até voltar. E nós vamos perceber isso hoje, que ele iria demorar muito tempo, e vamos entender as razões porque que Jesus iria demorar muito tempo. E até agora, até hoje, ele demorou já 2000 anos para chegar, para voltar e para poder cumprir as suas profecias, as suas promessas relativamente à sua gloriosa e majestosa vinda para reinar. Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Mateus 25. Em Mateus 25, Mateus 24 e 25 são dois capítulos muito importantes. Porque Jesus, em Mateus 24 e 25, ele fala sobre os sinais e ele fala sobre os pormenores da sua gloriosa vinda e do seu reino que vai ser estabelecido por 1000 anos, como lemos há pouco em Apocalipse, em toda a terra. Então, aquilo que nós percebemos no verso 5 e verso 19 de Mateus 25 é que Jesus, ao contar duas parábolas que ele claramente diz que estavam relacionadas com a segunda vinda de Jesus, nestes dois versículos, se tu leres comigo, tu vais entender que Jesus, por duas vezes, deu claramente a indicação que ele iria demorar. Vamos ver. Mateus 25, capítulo 5, 25, verso 5 diz: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, na primeira parábola de Mateus 25, que é chamada a parábola das 10 virgens, a parábola diz que o Senhor Jesus ele compara a sua igreja a 10 virgens. 5 prudentes, 5 nércias ou loucas. E a Bíblia diz-nos que, tardando o noivo, isto é, demorando muito tempo o noivo, todas as virgens adormeceram. Depois o noivo aparece, subitamente, não cedo, mas subitamente, o noivo aparece e as virgens que estavam preparadas, que tinham azeite nas suas lâmpadas, entraram no reino. Mas as virgens que não estavam preparadas, que não tinham azeite nas lâmpadas, não entraram no reino e ficaram fora do reino. Então Jesus, em Mateus 25, claramente ele está a falar do quê? Da sua vinda, da sua segunda vinda e do seu reino. Então, mas o que Jesus diz é: e tardando o noivo, todas adormeceram. Então Jesus, na parábola, deixa bem claro, e nós somos essas virgens, e ele é o noivo, e a Bíblia diz que da primeira para a segunda vinda, que o noivo iria tardar. A mesma referência está na segunda parábola, na parábola dos talentos. Ora vê, repara comigo, verso 19. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Lá está. Na parábola dos talentos, em que o Senhor Jesus ele diz que ele chama os seus servos, ele chama a sua igreja e ele dá talentos, ele atribui os dons, ele atribui as capacidades para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, para que nós possamos como igreja cumprir a grande comissão, ok, o nosso chamado. A Bíblia diz que Deus deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro, segundo a capacidade de cada um. Mas a Bíblia diz o que a seguir? Que depois de muito tempo voltou o Senhor para quê? Para recompensar os servos fiéis e castigar o servo que não era fiel. Amém? Então o que é que nós percebemos aqui mais uma vez? Jesus não escondeu, irmãos. Jesus disse, tanto nas duas parábolas escatológicas em que Jesus fala da sua vinda, Jesus diz que ele iria demorar muito tempo. Como é que Jesus ensinava? Através de parábolas, irmãos. Então ele ensinou muitas vezes através de parábolas. E aqui também ele está a utilizar uma parábola, ou melhor, duas, para explicar os pormenores da sua vinda. O que é que ele veio fazer, e aqui nós percebemos que o
O quando seria algo demorado. E iria demorar muito tempo. Ok? Amém, irmãos? Está claro isso? Então vamos avançar. Vamos agora abrir a Bíblia em 2 de Pedro. Então Jesus ele fala as parábolas, ele ensina através de parábolas, mas depois os apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles clarificaram muitos dos ensinos de Jesus e transformaram esses ensinos em parábolas em doutrina e em ensino para a igreja. E foi o que Pedro, o apóstolo Pedro, fez na sua segunda carta à igreja. Repara comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos ler o verso 1 ao 9. Amém? Abre aí a tua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 9. Ok? Então, vamos ver, ok? Vamos aqui observar. Muito bem. Amém? Vamos ler, diz assim. Eu vou ler. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento, lá está, do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Então Pedro aqui, ele está a clarificar e a relembrar a igreja das coisas que o Senhor Jesus profetizou, as quais já tinham sido profetizadas pelos santos profetas. Ok? Verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias de quê? Antes da vinda de Jesus, nos últimos dias virão escarnecedores, com zombarias, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Exatamente o que nós estamos a falar aqui hoje. Ok? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ok? Então a Bíblia diz que Pedro está a profetizar, Pedro está a dizer, Pedro está a relembrar que nos últimos dias muitos vão dizer: afinal de contas, Jesus vai voltar ou não vai voltar? Será que ele vai voltar? Será que ele já não voltou? Entendem, meus queridos? Então a Bíblia diz que até que alguns iriam zombar. Alguns até iriam, relativamente à vinda de Jesus, iriam ter uma atitude de gozo, uma atitude de menosprezar este assunto tão sério que é a vinda do nosso Senhor Jesus, que deve ser o clamor da igreja. Por isso Apocalipse 22 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas Pedro aqui já está a avisar que nos últimos dias muitos não iriam acreditar mais na vinda de Jesus e que iriam até ter uma atitude de gozo, de escárnio. Vamos continuar a ler, verso 5. Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Está a fazer uma referência a quê? Ao dilúvio, a Noé, à arca de Noé e àquela geração que foi destruída, subitamente, sem esperar. Certo? Verso 7. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, ó amados, não ignoreis uma coisa. Pedro agora dá-nos uma chave de interpretação bíblica. Presta atenção. Ele diz: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, irmãos, aqui Pedro, ele está a dar-nos uma chave para nós interpretarmos a palavra do Senhor. Ok? Vamos lá. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca,
senão que todos venham a arrepender-se. Que todos venham à salvação. Que todos possam conhecer a salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, aqui Pedro, ele está a revelar aqui muitas coisas importantes. Primeiro, ele está a dizer que nos últimos dias muitos deixariam de acreditar na vinda de Jesus. Outros iriam gozar, iam lançar confusão relativamente à vinda de Jesus. E Pedro diz-nos que, assim como o dilúvio aconteceu e ninguém estava à espera, e gozaram no tempo de Noé, e gozaram com Noé, e o dilúvio veio e os matou a todos, assim também, quando Jesus voltar, também subitamente, ninguém vai estar à espera, mas aqueles que gozaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que tiveram incredulidade sobre a vinda de Jesus, esses também serão destruídos e serão, de alguma forma, não participarão, não terão o privilégio de reinar com Cristo e de usufruir desse tempo glorioso com o nosso Senhor. Amém? Então vamos lá. A terceira coisa que ele ensina aqui é que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Porquê que Pedro disse isso? Porque isto, irmãos, é uma chave. A Bíblia diz que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. A Bíblia diz assim, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Antes, a própria profecia bíblica é interpretada pela própria palavra de Deus. Então, irmãos, isto é muito importante. Porque para tu interpretares a palavra de Deus, tu tens que usar a própria palavra de Deus. E hoje em dia há muita gente a interpretar a palavra de Deus com outras coisas que não a palavra de Deus. A interpretar a palavra de Deus com teorias de outras religiões, com teorias de outros povos, com opiniões humanas, com o recurso de meios que não são bíblicos. Então, irmãos, temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus diz que a Bíblia é interpretada com a própria Bíblia. E Pedro está-nos a dar aqui uma chave. Uma chave para abrir o quê? Abrir a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Vamos continuar, amém? Então, depois Pedro diz o quê? Que o Senhor não está, Ele não retarda, isto é, Ele não atrasa a sua promessa. Ainda que alguns pensam que Jesus já devia vir há muito tempo. Mas a Bíblia diz o quê? Ele não retarda, mas Ele tem um objetivo para... Porquê que Ele ainda não voltou? Qual é esse objetivo? Aqui Pedro diz-nos. O objetivo é o quê? Jesus iria demorar, porque segundo Pedro, para que o máximo de pessoas pudesse ser salvo. Incluindo eu e tu. Se Jesus tivesse vindo há 100 anos atrás, eu e tu não tínhamos tido a hipótese de ser salvos ou até de existir. Então repara, Deus, Ele não está a retardar a promessa. O que Ele quer é que o máximo de pessoas possa ser salvo e possa reinar com Cristo e viver a eternidade nos novos céus e nova terra com Cristo Jesus para todo sempre. Amém, meus queridos? Então, Pedro aqui, irmãos, é bem claro. Ele diz-nos, o Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele quer o quê? Ele quer que todos possam chegar à salvação. Então aqui nós temos a primeira razão porque que Jesus iria demorar. O tempo de Deus, verso 8, diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. No verso 8 de 2 de Pedro 3, mostra que o tempo de Deus não é igual ao nosso, irmão. Não é igual ao nosso. Para Deus, que é eterno, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos não é nada. Mas para eu e tu, que vivemos 80, 90, 100 anos, é muito. Então nós temos que entender, irmãos, que a forma como Deus vê as coisas é diferente da nossa. Por isso é que muitas vezes Deus não é claro na sua palavra e fala através de profecia, através de parábolas, através de símbolos. Porquê? Porque se Deus fosse claro, nós provavelmente não iríamos aguentar a revelação que Deus tem na sua palavra.
Então o Espírito Santo, ele tem revelado gradualmente a sua palavra para que, à medida que a geração se vai preparando, nós possamos crescer na interpretação e na revelação da palavra de Deus. Então eu creio que a revelação da palavra, ela é crescente de geração em geração até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos continuar. Em Mateus 24:14, Jesus diz lá o quê? Que o fim só viria quando o Evangelho do Reino fosse pregado em toda a terra. Então, Mateus 24:14, repara, Mateus 24:14 está onde? Antes de quê? Mateus 25, onde eu citei as duas profecias escatológicas, onde Jesus revela pormenores da sua vinda e do seu reino. Então, em Mateus 24, o Senhor Jesus diz que o fim só viria quando o Evangelho fosse pregado em toda a terra. Amém, irmãos? Para testemunho a todas as nações. Amém? Ao ponto, diz a Bíblia, de toda a terra ser cheia do conhecimento do Evangelho e do conhecimento da glória do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Abacuque, por exemplo, 2:14 e Números 14:21, estas duas citações bíblicas dizem que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas enchem os mares. Então, irmãos, aqui há uma referência de que o Evangelho vai crescer até à volta, à vinda de Jesus. E é isso que nós estamos a ver hoje. Nós estamos a ver hoje que o Evangelho cresceu e se espalhou no mundo como nunca antes. Como nunca antes. Glória a Deus. Repara, eu estou aqui agora a pregar a palavra, a testemunhar o Evangelho do reino, estou a falar do reino e estou a falar para pessoas que me estão a ver a milhares de quilómetros de distância. E estou a fazê-lo agora em direto. Irmãos, isto está a acontecer quando? Nesta geração. Há 100 anos isso não aconteceu. Nem há 50. Nem há 30. Irmãos, verdadeiramente nós estamos a chegar a um momento muito especial em que as profecias, elas se estão a cumprir. Amém? Mas vamos continuar. Então, qual é a primeira razão para Jesus demorar? Porque Jesus foi muito claro em relação à sua demora. Mas qual é a razão para isso? Tem que haver uma razão. A razão é para que o máximo de pessoas possa viver a eternidade com Cristo e possa reinar com Cristo. Nesse reino milenar que Ele virá para estabelecer nesta terra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. Vamos agora ler Hebreus. Vamos ver agora outro texto que fala exatamente disso, da demora de Jesus em vir, que é bíblica e verdadeira. Hebreus 10, 12 e 13. Hebreus 10, 12 a 13. Diz assim, eu vou ler. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, e já lá vão 2000 anos, até que os seus inimigos sejam colocados, sejam postos por estrado dos seus pés. Então aqui nós temos outro texto, aqui o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus, ele está a aguardar, ele está à espera e está sentado. Ele está a aguardar, e está a aguardar o quê? Que algo aconteça na terra. Então aqui temos a segunda razão porque é que Jesus iria demorar. A primeira é para que o máximo de pessoas seja salvo. A segunda é porque há coisas que têm que acontecer na terra antes dele voltar. E vamos ver o quê? Primeiro, Jesus iria demorar para que mais pessoas possível fossem salvas, mas em segundo lugar, para que a igreja, para que eu e tu, nós como igreja, como a sua eclésia, a sua assembleia, pudesse cumprir o seu chamado, irmãos. Jesus está a demorar para que a igreja cumpra o que está profetizado sobre a igreja. Para que a igreja cumpra aquilo que está escrito desde a antiguidade até hoje. Então Jesus, ele
está a demorar para que a igreja cumpra o seu chamado. E vamos ver aqui 4 aspectos do chamado da igreja que têm que acontecer antes de Jesus voltar. Primeiro, Mateus capítulo 16, verso 18 a 20, diz lá, o Senhor Jesus diz assim: e eu edificarei a minha igreja, eu estabelecerei a minha igreja quando? Na sua primeira vinda. Portanto, Jesus ele veio para estabelecer a sua eclésia, a sua assembleia de representantes, a sua igreja. E a Bíblia diz, Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer que Jesus estabelecia a sua igreja para esta igreja avançar contra o inferno, avançar contra o reino que está estabelecido na terra, o reino das trevas, e avançar para que o inimigo recue e para que o inferno recue, para que o reino dos céus seja estabelecido. Por isso ele diz: pregai dizendo, é chegado o reino, e façam o quê? Destruam as obras do diabo, curai os enfermos, expulsai os demónios, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. É tempo de avançar, é tempo da igreja chegar lá, é tempo da igreja avançar e o diabo recuar. Entendeste? Então, em primeiro lugar, Jesus vai demorar para que o máximo de pessoas seja salvo. Mas em segundo lugar, ele vai demorar para que a igreja cumpra o seu chamado. E o primeiro aspecto do chamado que eu queria partilhar contigo, chamado da igreja, é fazer o inferno recuar e estabelecer o reino do Senhor. Segundo lugar, Mateus 28, 19, o que é que Jesus disse? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então, em segundo lugar, Jesus está a aguardar, Jesus está a demorar para que a igreja faça discípulos. Para que a igreja faça discípulos de todas as nações. Porque lá em Apocalipse, João, quando ele tem a visão, a Bíblia diz que Apocalipse olhou, João viu, em Apocalipse olhou e viu o quê? Viu uma grande multidão que não se podia contar, a qual era composta de quê? Diz lá em Apocalipse: homens, mulheres, pessoas, almas de todas as tribos da terra. Então, irmãos, Jesus está a aguardar para que a igreja cumpra o seu chamado. Terceiro lugar, Jesus está a demorar para que a igreja cumpra o seu terceiro chamado. Qual é o seu terceiro chamado? Efésios capítulo 5, verso 26 e 27. Efésios 5, 26 e 27 diz o quê? Que Jesus, Paulo está a falar aqui da comparação entre Cristo e a igreja e o marido e a sua esposa. Ele está a dizer aqui o seguinte, que Cristo, ele santificou a sua igreja pela sua palavra, e a Bíblia diz que ele vai apresentá-la a si mesmo quando? Na sua segunda vinda, e vai apresentá-la como? Uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Então, irmãos, em terceiro lugar, Jesus está a demorar para que a igreja se santifique. Para que a igreja possa se aperfeiçoar pela ajuda e com a ajuda do Espírito Santo. E não te enganes, o Espírito Santo está aqui, irmão, para te aperfeiçoar para a segunda vinda de Jesus. Por isso Paulo diz em 2 Tessalonicenses 5,23, diz lá 1 Tessalonicenses 5,23, para que nós conservemos o nosso espírito, alma e corpo santos e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo não está aqui para te servir. Ele está aqui para te aperfeiçoar para esse momento, para a vinda, para o encontro da noiva com o seu noivo. Por isso é que tu e eu, como igreja, temos que encher as nossas lâmpadas com o óleo. O que é o azeite, o óleo? É o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que tu vais ser aperfeiçoado, que tu vais ser preparado, que tu vais ser santificado para a vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estás comigo? Estás a entender o que eu estou a dizer? Então, irmãos, em terceiro lugar, qual é o propósito da igreja? Santificação. A igreja está ainda em preparação. Por isso nós temos visto, irmãos, desde o início da igreja até hoje, temos visto na história, esta história de 2000 anos,
temos visto como Deus tem trabalhado na igreja, como Deus tem aperfeiçoado a igreja, como Deus tem feito com que a igreja se dispa de tudo que não presta, de toda a idolatria, de toda a superstição, de toda a falta de interpretação, de conhecimento, e consiga avançar em direção àquilo que realmente é a palavra de Deus, cumprindo a grande comissão e cumprindo o seu chamado. Amém? Quarto lugar, quarto chamado da igreja, estabelecer o reino e o governo de Deus na terra, na vida das pessoas, nas nações, nos países, em que os valores do mundo são substituídos pelos valores da palavra de Deus, preparando não só a igreja, mas preparando o mundo para o momento em que o nosso rei vai descer e vai se sentar no trono de Davi e vai reinar com cetro de ferro, e com ele reinarão quem? Aqueles que guardaram o testemunho de Jesus e não aceitaram essa marca maligna na sua fronte e na sua testa, que nós mais à frente vamos perceber o que é isso que a palavra de Deus nos fala. Amém? Então, irmãos, Jesus iria demorar para que a igreja cumpra o seu chamado. E qual é o chamado da igreja? Primeiro, fazer o inferno recuar, fazer discípulos de todas as nações, ser santa e irrepreensível aos olhos de Deus e estabelecer o governo, o reino de Jesus nas nações. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, estamos a perceber aqui as razões porque é que Jesus ainda não voltou. Porque há muita gente que diz: Jesus não voltou, porque é que ele não voltou? Mas não se perguntam: será que ele não voltou porque eu tenho que fazer alguma coisa? Será que ele não voltou porque ele está à espera que eu, igreja, faça alguma coisa? E é isso que hoje eu quero te ensinar. Mais do que dizer: Senhor Jesus, vem, ou porquê que tu não vens? Eu tenho que dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, usa-me para que a tua vinda possa acontecer nesta geração, para que os meus olhos vejam o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vemos estas razões que eu estou aqui a falar claramente em Mateus 25, nessas duas parábolas que Jesus contou, das virgens e as parábolas dos talentos. Então, Jesus revelou que iria demorar, mas Jesus também revelou isto que eu estou a dizer, que ele queria que a igreja trabalhasse, que a igreja estabelecesse o seu reino, que a igreja fosse santa, que a igreja fosse irrepreensível, que a igreja pudesse avançar e fazer o inferno recuar. Então, claramente Jesus disse que para isso acontecer ele tinha que demorar. Porque se ele tivesse já vindo, tudo isto ainda não tinha sido realizado. Amém, irmãos? Entendes o que eu estou a dizer? Então Pedro diz o quê? Não é que Jesus esteja a retardar a vinda, não! É porque Jesus ainda não pode voltar. Porquê é que ele não pode voltar? Por causa de que muitas coisas que têm que acontecer ainda não aconteceram. E é isso que nós vamos entender, irmãos. E aquilo que eu te quero dizer desde já é que a maior parte das coisas, mesmo, já aconteceram. Então eu creio que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E é isso que deverá ser a tua esperança. E é isso que deverá ser a tua oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Mas vamos pouco a pouco para tu entenderes e não teres dúvidas. Amém? Estou aí devagarinho para tu entenderes bem, para poderes também ensinar outros aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a escatologia, sobre aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que está relacionado com a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Vamos avançar. Então vamos lá. Então, em Mateus 25, Jesus conta também a parábola dos talentos, e para tu entenderes a própria parábola dos talentos, Jesus ele claramente mostra esta verdade de que a igreja, enquanto Jesus não volta, a igreja não pode ficar de braços cruzados à espera. A igreja, ela tem que avançar. Ela tem que trabalhar. Ela tem que dar fruto. Porque nós fomos chamados, nós fomos constituídos como povo sacerdotal, comprados pelo sangue de Jesus. Fomos constituídos povo para quê? Para dar fruto. Jesus disse em João 15, nisto
conhecerão que sois meus discípulos, se derdes muito fruto. O que é que ele disse aos judeus? Ele disse, o reino dos céus vos será tirado e será dado a um povo para que ele produza os seus frutos. Então, irmãos, aqui na parábola dos talentos, Jesus é claro e diz que eles tinham que negociar, granjear, até que Jesus voltasse. Então, o talento aqui era, na altura, muito dinheiro, irmãos. O talento podia ser de ouro, podia ser de prata, mas aqui na parábola dá a ideia que eram talentos de ouro, talentos valiosos, era muito dinheiro. E, para teres uma ideia, um talento, só um talento, valia mais do que a vida de trabalho de um homem. Imagina que a vida de trabalho de um homem são 40 anos de trabalho efetivo. 40, 50 anos. Um talento valia mais do que 50 anos de trabalho. O que é que isto significa? Significa que aquilo que Deus nos deu para fazer a obra de Deus, para cumprir o nosso chamado, é algo que não pode ser comprado. É algo que não pode ser feito na tua força, na tua capacidade. É algo que só pode ser feito debaixo da direção do Espírito Santo e através dos dons do Espírito Santo. Através do quê? Do próprio Deus em mim, do próprio Deus em nós. É Ele em mim que faz a obra. Não sou eu, irmão, mas é Ele em mim. Não sou eu que estou a ensinar, é Ele em mim que vos está a ensinar. Então, irmãos, por isso é que ele usou a palavra talento, não usou nem dracma, nem lira, nem qualquer outra moeda de baixo valor. Ele usou talento, porque ele dizia o quê? O que é que significa o talento? É algo que tu e eu nunca poderíamos pagar, poderíamos obter. Entendeste? E o que é que ele fez? Ele deu esses talentos para quê? Para nós trabalharmos, para nós estabelecermos o reino, para nós nos santificarmos, para nós fazermos o inferno recuar, para nós fazermos discípulos de todas as nações. Então, meu querido, ele fez isso e a Bíblia diz que ele demorou muito tempo para que depois, quando ele voltasse, fizesse o quê? Recebesse o quê? O lucro, recebesse o fruto do nosso trabalho, como igreja, neste mundo. Amém, meus queridos? Então, a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e diz o que em Efésios 4:8? Que ele subiu ao céu e deu dons aos homens. Jesus subiu, sim, ele subiu, mas ele antes de subir, ele deu dons. Para quê? Para que ele pudesse descer, para que ele pudesse receber aquilo que ele pediu a mim e a ti para fazer. Amém? Então agora o que é que ele está a fazer? Segundo Hebreus, o que é que ele está a fazer? Ele está à espera, ele está a aguardar, ele está sentado à direita do Pai, à espera que a igreja cumpra o seu chamado. Então, irmãos, quanto mais cedo a igreja arregaçar as mangas, quanto mais cedo a igreja começar a pregar a vinda de Jesus, começar a preparar o mundo para essa vinda, começar-se a santificar, a cumprir a grande comissão, a estabelecer o reino e a fazer o inferno recuar, mais depressa e mais rápido o Senhor Jesus voltará. Entendeste? Então, meus queridos, é muito importante nós entendermos isso, que a responsabilidade hoje de preparar a vinda de Jesus não é mais de Israel, não é mais dos judeus, não é mais do judaísmo, segundo Mateus 21:43. Mateus 21:43, Jesus categoricamente disse: o reino dos céus vos é tirado e é entregue a um povo que não é povo, mas será povo por causa do meu sangue, por causa da minha morte e ressurreição. Eles serão povo. O meu povo, como diz 1 de Pedro 2:9, diz lá: vós que não erais povo, hoje são o quê? Nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos nós, irmãos. É nossa responsabilidade hoje preparar o mundo para a vinda de Jesus. Amém, meus queridos? Então, Jesus afirmou em João 14:12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Lá está, eu vou para o meu Pai. E vocês aqui na terra vão fazer as mesmas obras e maiores. Porque é necessário que isso aconteça.
para que eu possa voltar. Para tomar o quê? O lucro do nosso trabalho. Amém? Por exemplo, em Atos 1:8, o que é que Jesus disse? Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus nos chamou para algo. Por isso Ele está a demorar. Porque esse algo tem que acontecer. Amém, meus queridos? Mas graças a Deus, porque eu tenho visto isso. Tenho visto a igreja a despertar. Tenho visto a igreja a poder realmente tomar uma posição de embaixadores de Cristo e a trazer, a manifestar o reino de Deus nesta terra e a preparar a gloriosa e tremenda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, também no Velho Testamento, em Jeremias 1:10, Jeremias 1:10 diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, mas também para edificares e para plantares. Irmãos, Deus está a falar aqui a Jeremias, mas Jeremias representa quem? A igreja. Isto é uma palavra profética para a igreja, em que Deus iria nos estabelecer nas nações, ou perante as nações, para quê? Para destruir, para arrancar as falsas imagens, para destruir as obras do diabo, para libertar os cativos, para derrubar tradições e hábitos pecaminosos que existem ainda em muitas nações, em muitos países, em muitas famílias, para destruir tudo o que se tem levantado contra Deus e o conhecimento de Deus. Mas também para plantar, mas também para edificar o quê? Uma igreja santa, sem mácula, sem mancha, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, hoje, nós como igreja não podemos só ficar naquela atitude passiva, à espera. Não, nós temos que tomar uma atitude ativa. Porque a Bíblia diz que eu e tu estamos neste mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Para quê? Para avançar e para fazer o inferno recuar, estabelecendo o governo de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, irmãos, segundo a palavra de Deus, Jesus está esperando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então devemos ouvir atentamente as palavras de Jesus e, como diz Mateus 25, negociar até que o Senhor volte, para retribuir a cada um segundo o trabalho que realizou neste mundo e através do seu corpo. Amém, meus queridos? Então, quanto mais rápido nós arregaçarmos as mangas, quanto mais rápido como igreja nos unirmos e avançarmos na evangelização, avançarmos na pregação do reino, avançarmos na realização dos sinais e maravilhas que Ele nos deu, mais depressa o Senhor Jesus voltará. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus queridos? Então, como Jesus sabia que a igreja iria sofrer com a sua demora, agora repara bem o que eu te vou dizer, irmãos. Jesus iria demorar. Já vimos as razões porque é que Ele vai demorar. Ok? Já vimos algumas razões. Há mais. Já vimos a razão da evangelização mundial e a razão da igreja cumprir o seu chamado. Mas há mais uma razão que eu já te vou dizer. Mas antes disso, aqui em Mateus 25 nós percebemos também que Jesus revela que a igreja iria sofrer com a demora de Jesus. E porquê é que eu sei isso? Porque a Bíblia diz que todas as virgens adormeceram. Não foram só as nécias, não foram só as más ou as loucas. Não. Tanto as más como as boas, entre aspas, adormeceram. Então o que é que a Bíblia diz? O que é que isto nos mostra? Mostra-nos que a igreja iria adormecer. A igreja iria, como diz Pedro, se escandalizar com essa demora ou aparente demora de Jesus. Mas, irmãos, o mais interessante que eu queria focar agora no estudo de hoje é que Deus, na sua infinita sabedoria e amor para connosco, sabendo que Ele iria demorar, sabendo que era necessário essa demora,
Deus nos dá sinais, Deus nos dá pistas proféticas que, com a ajuda do Espírito Santo, através da direção do Espírito Santo, o Senhor nos revela claramente que Ele não só iria demorar, mas porquê que Ele iria demorar, para que houvesse o quê? Paz nos nossos corações, perseverança nos nossos caminhos e no cumprimento do chamado que Ele nos deu. Amém? Glória a Deus! Então vamos abrir outro texto, Oséias 6. Vamos ver agora algumas pistas que Deus nos deu para que nós pudéssemos ter paz durante este tempo de demora, que já lá vão 2000 anos. Amém? Vamos ver. Oséias 6, 1 e 2. Vamos ler. Diz assim. Oséias 6, 1 e 2. Diz assim. Vinde e tornemos para o Senhor. O profeta está a dizer aqui. Venham e vamos voltar para o Senhor. Vamos tornar para o Senhor. Porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nula atará. Aqui, claramente, irmãos, o profeta está a profetizar sobre Israel. Está a profetizar sobre a restauração de Israel. Fez a ferida. Eles foram expulsos. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Mas o que é que a Bíblia diz? Que Deus também, assim como eles foram espalhados, assim como eles quase deixaram de existir como povo, assim também Deus iria novamente sará-los, novamente atá-los, atar a ferida, restaurá-los outra vez. Amém? Mas olha o verso 2 que tem a ver agora com a igreja. Olha o verso 2. E depois de 2 dias, ao terceiro dia, nos ressuscitará, nos levantará e viveremos diante dele. Aqui ele está a falar do quê, irmão? Primeiro, restauração de Israel, que é uma das profecias antes da vinda de Jesus. E em segundo lugar está a falar do quê? Da ressurreição. Está a falar do quê? Da sua vinda gloriosa. Porque o que é que vai acontecer? Leste lá em Apocalipse. O que é que vai acontecer quando Jesus vier? Vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar. Bem-aventurado e santo é aquele que tem lugar na primeira ressurreição. Porque sobre eles a morte já não tem poder. Então, irmãos, o que é que vai acontecer quando Jesus voltar? Vai haver a ressurreição. Depois, ou mais tarde, mais à frente, vou explicar exatamente isso. O que é a primeira ressurreição, o que é a segunda ressurreição. Amém? Mas hoje eu quero te explicar porque é que Jesus vai demorar. Ok? Então, vamos lá. Oséias está a dizer o quê? Que Israel foi ferido, mas que Deus iria restaurá-lo e que ao fim de 2 dias ele iria voltar e ele iria nos ressuscitar e nós iríamos viver diante dele. Quer dizer que ele iria vir e habitar connosco. Amém? Agora, vamos interpretar Oséias, que é Velho Testamento, profético. Oséias é uma escritura profética. Vamos interpretar com a chave que Pedro nos deu. Qual foi a chave que Pedro nos deu? Que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, se nós formos interpretar esta profecia com a chave, com a Bíblia, com a palavra que Pedro deu, o que é que nós entendemos? Entendemos que, segundo estes 2 textos, a profecia do Velho e a profecia do Novo, que Jesus iria demorar 2 dias. O que é 2 dias, irmãos? Digam lá. 2000 anos. E que ele iria vir quando? Iria vir aonde? No 3º milénio. No 3º milénio iria acontecer a primeira e a segunda ressurreição. Glória a Deus, aleluia, irmão. Glória a Deus. Está aqui. Como dizemos aqui em Portugal, está escarrapachado na palavra de Deus que Jesus, ele iria demorar 2000 anos. E que ao 3º dia ele iria nos ressuscitar. Porquê que Jesus também só ressuscitou ao 3º dia? É mais um sinal. Porquê que ele não ressuscitou logo no 1º? Ou no 2º? Ou no 4º? Porquê que ele ressuscitou ao 3º dia? Porque é um sinal. Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é como um dia.
E hoje, irmãos, Jesus, nós estamos à espera dele já há 2 dias. Mas a esperança e a promessa é que ao terceiro dia, no início do terceiro dia, Jesus, ele voltaria e nos ressuscitaria, estabelecendo o seu reino em toda a terra. Amém, irmãos? Então, meus queridos, vamos avançar. Já vimos um sinal profético que é interpretado com a chave. Vamos continuar a ver. Olha o que é que diz a Bíblia. Outro sinal que Deus nos deu, para além também da própria ressurreição de Jesus, que aconteceu ao terceiro dia, outro sinal é João capítulo 11. João 11 é um capítulo muito importante neste contexto que estamos a falar da ressurreição. Porquê? Porque João capítulo 11 está descrita a ressurreição de Lázaro, que foi o último milagre que Jesus fez antes da sua crucificação. E foi como que o fecho dos seus milagres, o fecho das suas obras e o fecho do testemunho de Deus nele como Messias, como Salvador e como Filho de Deus. Entendeste? Então, João capítulo 11 é muito importante. E também lá está o sinal. Vamos ver. Versos 6 e 7 de João capítulo 11, o que é que diz? Diz lá que Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, quase a morrer, a Bíblia diz que Jesus se demorou de propósito. Não há nenhuma razão aqui lógica para essa demora. A Bíblia diz simplesmente que Jesus escolheu se demorar quantos dias, irmão? Lê lá na tua Bíblia. João 11, 6 e 7. Quantos dias Jesus se demorou antes de ir ressuscitar Lázaro? Demorou quantos? 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias? Demorou quantos dias? Demorou 2 dias, irmão. 2 dias, irmão. Diz a Bíblia, e demorando-se Jesus 2 dias, ao fim do segundo dia, ele saiu em direção a Lázaro. Irmãos, eu creio que Jesus nos deu mais uma pista. Irmãos, será que isto foi o acaso? Será que Jesus demorou mais 2 dias porque lhe apeteceu? Porque... Irmãos, Jesus, Ele é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Irmãos, Jesus, não há nada que Ele tenha feito por acaso. Tudo o que Ele fez, tudo o que está escrito na Bíblia é porque tem o quê? Um propósito. Então, irmãos, no capítulo, na passagem da Bíblia em que Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, em que Ele diz que no último dia iria ressuscitar os mortos. Marta, Ele diz lá, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Verso 24 a 26, Marta diz, sim, o meu irmão vai ressuscitar no último dia. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. No capítulo, Jesus dá-nos a pista. Demorou-se 2 dias. Irmãos, é por isso que Ele hoje está a demorar 2000 anos. Porque Ele próprio nos deu estas pistas. Que Ele iria demorar para que as coisas que têm que acontecer possam acontecer. Amém, meus queridos? Entendeste agora? Então, irmãos, nessa passagem Jesus deixa este sinal. E os 2 dias representam o quê? Segundo a chave de Pedro? 2000 anos. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, está claro aqui que Jesus ele iria demorar, mas para além destas 2 razões que eu falei, a razão da evangelização do máximo de pessoas e da igreja cumprir o seu chamado, será que há mais alguma razão para a demora de Jesus? Será que há? Vamos ver. Vamos ver, irmãos. Vamos ler agora Atos dos Apóstolos 3. Vamos ver a primeira pregação do apóstolo Pedro. Atos capítulo 3. Depois do dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz uma excelente, maravilhosa pregação para os judeus ali no átrio do templo de Herodes, aquele templo grande. E o que é que Pedro revela nessa pregação? Antes de fazer o apelo, à salvação, o que é que Pedro revela? Vamos ler Atos 3, 19 a 21. Atos 3, 19 a 21. Diz assim, a fim de que, Pedro está a pregar e está a dizer, a fim de que da presença do Senhor
venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo. Ele está a falar o quê? Do quê? Da segunda vinda de Jesus. Isto foi escrito depois do dia de Pentecostes. Ele está a falar o quê? Que o Pentecostes não é a segunda vinda de Jesus. Não é. Ele tinha dito que o Senhor Jesus, na forma do Espírito, já tinha descido e que essa era a segunda vinda, como infelizmente alguns interpretam, principalmente os preteristas totais. Que é uma... Depois eu mais à frente vou explicar sobre isso, que existem os futuristas, existem os preteristas. Os preteristas totais, aqueles que dizem que tudo já aconteceu, eles acreditam que Jesus já voltou. Mas isso é complicado, não vamos entrar por aí. Mas o que eu te quero dizer é que aqui o apóstolo Pedro aqui ele está a dizer o seguinte, que a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Que é aquilo que eu quero e que tu queres, que é o quê? Quando Jesus vier, que haja esse tempo de refrigério, esse tempo de paz. Como diz em Isaías, que o leão estará com o cordeiro, que o leão dormirá com o cordeiro. É um tempo de paz, é um tempo de prosperidade, é um tempo onde a glória de Deus estará nesta terra. Amém? Agora, o que é que Pedro diz? Venham os tempos de refrigério e que Ele, Deus, o Pai, envie quem? Envie quem? O Cristo. Que já vos foi mostrado, que já vos foi designado. Está a falar do quê? Da primeira vinda. O Cristo que vai voltar é o Cristo que já veio. Que já vos foi designado. E Pedro deixa claro, Jesus, Yeshua HaMashiach, o Jesus Rei, o Jesus Messias. Amém? Agora vem a parte a seguir. Olha o que é que Pedro está a revelar aqui, irmãos. Isto é tremendo. Ao qual, quem é o qual aqui? Jesus. Ao qual é necessário, diz comigo, é necessário, pelas razões que eu falei há bocadinho, é necessário que o céu o contenha. Há uma tradução que diz que o receba, mas no original grego a palavra é contenha. E a tradução corrigida de João Freire de Almeida diz mesmo, é necessário que o céu o contenha, que o retenha. Até aos tempos, então os céus vão ter que reter Jesus até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Irmãos, isto é tremendo. Aqui está a terceira razão porque é que Jesus não voltou ainda. Porque é que Ele parece que está a demorar. Parece que está a demorar. Porque afinal de contas Ele não está a demorar. Ele está exatamente a cumprir o tempo, o timing que Ele próprio prometeu. Que Ele próprio profetizou. 2000 anos. Amém, irmãos? Então, o que é necessário que aconteça? O céu vai conter Jesus até que as coisas que os profetas profetizaram, as coisas que Deus falou através dos seus santos profetas desde o princípio, desde a antiguidade, sejam cumpridas. Amém, irmãos? Então nós entendemos aqui, esta palavra grega, receba, eu vou-te dizer, ela é a palavra dekomai. Do grego dekomai, que significa reter, conter. E isto significa literalmente, o que Pedro está a dizer, na sua primeira pregação, depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele está a profetizar. Ele está a dizer assim, olha, o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, estabeleceu a sua igreja e derramou o seu Espírito. Subiu para o céu. Mas os céus vão conter Jesus até que as promessas, as profecias, tudo o que foi profetizado seja cumprido e realizado. Porque Deus disse o quê? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, irmãos, a terceira razão porque Jesus parece que está a demorar é porque, irmãos, as profecias, elas têm que se cumprir. E a boa notícia é que elas já se estão a cumprir, elas já estão cumpridas.
Por isso nós podemos hoje gritar: Maranata, Senhor Jesus. E é isso que eu quero nesta série de estudos te mostrar, que as profecias, as verdadeiras profecias que estão relacionadas com a vinda de Jesus, elas já estão cumpridas. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, o que é que deverá acontecer para que Jesus volte? Primeiro, o Evangelho ser pregado, o máximo de pessoas salvo. Segundo, a Igreja cumprir o seu propósito, o seu chamado, santificar-se, avançar contra o inferno, estabelecer o governo de Deus na terra e fazer discípulos de todas as nações. E por último, que as profecias, que tudo o que foi profetizado por Deus através dos seus santos profetas desde a antiguidade, seja cumprido, estabelecido nesta terra. Depois sim, os céus já não vão poder conter Jesus. Os céus vão se ter que rasgar. E Jesus, ele descerá para reinar e para estabelecer o seu reino. Como lemos em Apocalipse, que ele virá com o seu exército e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Então, para terminar, um breve resumo. Porque na próxima aula nós vamos falar então quais as profecias que têm que acontecer antes e no momento da vinda de Jesus, ok? Vamos ver isso na Palavra de Deus para entender o momento que estamos a viver em termos da profecia bíblica. Se ainda falta muito tempo para Jesus voltar ou se já falta muito pouco tempo para Jesus voltar. Amém? Mas isso vamos ver na próxima aula, ok? Vamos ver na próxima aula. Mas hoje eu quero fazer uma breve conclusão que eu quero vos dizer o seguinte. Na aula passada vimos a primeira dimensão do reino, que é através da Igreja, que hoje está no mundo para quê? Para pregar o reino dos céus. Mas hoje o que nós vimos é que a primeira dimensão do reino vai culminar na segunda dimensão do reino. Isto é, quanto mais depressa a Igreja cumprir o seu chamado, mais depressa Jesus voltará e o reino será estabelecido em toda a terra. Por isso a parábola dos talentos diz o quê? Negociai até que ele volte. Amém? Então, e isso estamos a falar do quê? Da sua volta é o quê? A Bíblia diz-nos que é quando Jesus voltar, e Apocalipse, estabelecer os tais 1000 anos em que ele vai reinar na terra com a sua Igreja, que nós chamamos o milénio. Ok? Ou o último dia, que depois mais para a frente, quando falar do milénio especificamente, vou explicar que o milénio ou o último dia na Bíblia é a mesma coisa. Por isso é que diz a Bíblia, e a chave é qual? Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o milénio em Apocalipse é chamado de 1000 anos, mas na linguagem de Jesus é chamado de o último dia. Mas na realidade não é um dia de 24 horas. Na realidade é um período de 1000 anos. Ok? Fiz-me entender? Mas isso é algo que vamos falar numa próxima lição. Agora o que eu queria de alguma forma concluir é dizer que quanto mais a Igreja depressa fizer o seu chamado, mais depressa o reino do Senhor será estabelecido em toda a terra. Ok? Essa é a vontade de Deus. E a Bíblia diz-nos também, em 1 Coríntios 15, 25, diz que é necessário que o Senhor reine, primeiro através da sua Igreja e depois na sua vinda sobre toda a terra. É necessário que Ele reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E diz mais, diz lá nessa passagem de 1 Coríntios 15, que o último inimigo que Ele vai aniquilar na sua vinda é a morte, através da ressurreição dos mortos. Quando Jesus ele vier e ressuscitar os mortos, aí a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória. Então Jesus ele vem aniquilar principalmente o último inimigo. Quer dizer que os outros, nós, Igreja, temos que estabelecer, temos que pô-los debaixo dos seus pés. Um dos nossos chamados é esse, é avançar e estabelecer o reino na terra. Amém? Então, em segundo lugar, nós vimos que para além de estabelecer o reino, para além de fazer discípulos, para além de avançar contra o inferno, a Igreja também tem que se santificar. Como diz a Bíblia em Efésios 5, 27, diz que o Senhor vai apresentar a si mesmo, na sua vinda gloriosa, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Então, irmãos, a igreja precisa também de entender isso.
que Jesus ele está a aguardar para que a igreja também se santifique. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então, eu termino dizendo o seguinte, que assim como João Batista, ele preparou a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, a vinda de Jesus como servo sofredor, a vinda de Jesus como Salvador, assim também hoje a igreja está na terra para preparar a segunda vinda de Jesus. A vinda em que Jesus virá não como Salvador, mas como Rei e Juiz para retribuir a cada um segundo o trabalho que realizou. Amém, meus queridos? Então, é muito importante nós entendermos isto e entendermos, irmãos, que sempre antes de um rei chegar a uma determinada cidade ou a uma determinada nação do seu império, o rei, antes de chegar, ele sempre enviava os seus embaixadores para preparar as coisas, para que quando o rei chegasse, fosse recebido com glória, fosse recebido com louvor, fosse recebido com exaltação, fosse recebido com majestade. Então, irmãos, esse é o papel da igreja hoje. É preparar a vinda gloriosa de Jesus. Por isso ele diz, negociai até que ele volte. Amém, meus queridos? Então estamos a chegar já ao final do nosso tempo, de 1h30 de estudo, e eu quero terminar orando por ti e orando para que Deus abra a tua mente, para que abra o teu coração, para que a palavra de Deus faça sentido em nome de Jesus. Então hoje o que é que nós aprendemos? Que Jesus ele voltará, mas que isso iria demorar muito tempo, para que aquilo que ele disse que teria que acontecer, aconteça. Por isso a expressão usada, tanto em 1 Coríntios como em Hebreus, é que ele está a aguardar, sentado à direita da majestade de Deus, até que a igreja possa realizar aquilo que é o seu chamado, para que as profecias sejam cumpridas e para que o máximo de pessoas possa chegar à salvação. Glória a Deus, irmãos. Deus é tremendo. Amém. E o Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, para mim, Jesus, Ele não está a demorar muito. Não. Ele está exatamente a cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, meus queridos? Vamos orar. Paizinho, é no nome do Senhor Jesus que eu te agradeço por este tempo de estudo. Te agradeço por esta série de estudos que nós estamos a aprender sobre o Reino dos Céus e sobre a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos e entendemos porque que Jesus aparentemente parece que está a demorar. Mas hoje nós entendemos que Jesus ele deixou bem claro que Ele não viria cedo, viria sim subitamente, tal como o dilúvio veio sobre Noé e sobre toda a sua geração. Mas claramente Jesus disse que Ele iria demorar muito e até nos deu pistas. E as pistas é que Ele iria demorar 2000 anos, os quais, Senhor, estão já terminados. Por isso nós, como igreja, sabemos que muito em breve nós veremos o Rei. Senhor Jesus, eu oro para que essa fé, essa viva esperança de que Tu, Senhor, estás a voltar, de que Tu, Senhor, estabelecerás o Teu reino em toda a terra, de que Tu, Senhor, cobrirás a terra como as águas enchem o mar do Teu conhecimento e da Tua glória. Senhor, que Tu possas, Senhor, gerar essa certeza, essa viva esperança, para que eu e os meus irmãos, juntos como uma só igreja, possamos preparar, anunciar e ansiar, desejar a Tua gloriosa vinda, Senhor. Maranata, o Espírito e a noiva dizem, vem, sim, ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E um abraço, irmãos, para todos. E que Deus vos abençoe até sexta-feira no nosso mega grupo Vida aqui também, às 21 horas de Portugal. E que Deus vos abençoe. Amém, irmãos? Muito bem-vindos a todos. Aqueles que eu ainda não cumprimentei,
eu quero deixar aqui agora um abraço muito especial para todos vocês. Não se esqueçam, partilhem na vossa página este ensino, para que as pessoas possam ter esta paz, sabendo que Jesus, Ele está a cumprir na perfeição todas as profecias e tudo o que Ele prometeu. E que o seu aparente atraso é nada mais, nada menos do que o cumprimento perfeito daquilo que Ele já tinha profetizado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.